Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma live. Inscreva-se. E hoje no horário diferenciado, mas não menos importante. E hoje nós vamos receber a escritora Monique Machado. Ai, meu Deus. Eu vou convidar ela aqui para a nossa. Vamos lá. Aguardar ela aceitar o nosso convite. Monique. Tudo bem, gente? Estreando aqui num horário novo, diferenciado. E vamos conversar hoje durante a tarde com a nossa querida Monique Machado, que já faz um trabalho com escritores. Deixa eu verificar o que aconteceu. Eu enviei de novo, Monique, o convite. Veja se dessa vez agora. Meu Deus! Peraí! Só falta vermos você. Peraí, tá tudo do lado contrário! Agora sim! A pessoa Agora. faz live 25 milhões de vezes e não sabe como é que é do outro lado, né? É difícil, né? Eu também comecei desse lado daí que você está agora. Quando eu passei para cá, foi daí que eu tive que me ajustar também. Mas é uma experiência muito válida estarmos dos dois lados. Sem dúvida nenhuma. Monique, muito obrigada por você ter aceitado o convite para o Escreva-se. Você que me encontrou, né, pelo Instagram e me levou para o seu podcast do Livro Não Me Livro, né? E aqui criamos uma conexão que não estamos nos livrando mais. Eu fico muito feliz porque você foi uma das primeiras pessoas que também me cedeu espaço. E aí eu aqui fazendo a organização do nosso planejamento para Escreva-se, eu lembrei de vocês. Bom, eu vou chamar a Monique porque ela me cedeu espaço, eu vou ceder esse espaço para ela também, porque nós somos dessas. Que maravilha! Eu que te agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar falando mais sobre o trabalho, de estar conhecendo um pouco mais o seu espaço, isso é muito importante, e essa troca, né? Eu só vou pedir desculpas porque eu estou muito gripada, eu estou com uma tosse que vai de vez em quando atrapalhar um pouquinho a live, mas eu já peço desculpas aqui. Mas eu estou muito feliz de você ter me convidado, então muitíssimo obrigada. Que bom, fico feliz porque o Escreva-se, ele tem a premissa de dar visibilidade às escritoras, né? A gente chegou a conversar um pouquinho a respeito disso, que mesmo com muitas publicações hoje, mas ainda é um espaço restrito, né, para as mulheres, e eu puxo essa bandeira que nós temos que dar as mãos umas das outras. E a Filarte, né, que agora é editora, desculpa, deu um passo a mais, né, está evoluindo, e agora ela está oferecendo esses serviços de editoração, de leitura beta, né, tudo que uma editora proporciona. E estamos muito felizes, todos nós do time Filarte, porque é uma evolução, um trabalho conjunto. E eu agradeço sempre a pessoa do Rafael Silva e da Rayane Mello, que são as pessoas que estão diretamente comigo e que acreditaram nesse projeto antes mesmo de eu acreditar nele. Então, para a gente é muito bom, né, Monique? Porque a gente começa uma coisa e a gente não tem a dimensão do que aquilo vai se tornar.
E quando chega em momentos como esse, que a gente vai conhecendo outras pessoas, a gente entende que vale a pena fazer essa caminhada toda aqui, né? Exatamente. A gente às vezes acha que mexer com literatura. Antes de eu continuar, eu quero agradecer aos meus autores que estão entrando na live, que eu estou vendo uma galera minha entrando aqui na live. Obrigada, gente. Um beijo. A gente fala, né, que a literatura ela é feita por uma grande energia. As pessoas ainda não se conscientizaram que a leitura, o ler, o conhecer, o livro em si, ele gera uma energia muito grande, muito forte. Então, quando você tem um projeto onde você divulga um autor independente, principalmente, que não tem espaço no mercado, que está competindo com quase 12,4 milhões de outros autores, e quando você cede um espaço, você usa a sua audiência para fazer com que aquele autor seja visto, que ele tenha um espaço para falar, é muito importante. Isso tudo é uma energia. Então, a literatura, ela é as pessoas que estão ali envoltas dessa energia, é muito agregador. Ao longo desses anos, a quantidade de gente boa que eu conhecia pela internet, divulgando, fechando parceria, pessoas que eu nunca vi na vida, mas que parece que são amigas de 20 anos, sabe? A vida inteira, né? A vida inteira. E são pessoas que a gente vai levar ao longo da vida, porque são processos que a gente realiza quando divulga o livro delas, quando elas lançam livros, eles também, a gente fica feliz, porque também sabe que tem a nossa parcela ali de visibilidade, de torcida, né? Eu costumo dizer para os meus autores que eu não estou competindo com eles, eu estou torcendo por eles. Então, quando eu vejo no meu feed lá que o meu escritor que publicou está fazendo um novo livro, que está fazendo um lançamento, cara, não tem nada mais gratificante do que ver os meus autores lançando o livro e fazendo essa energia da literatura nacional movimentar. Então, às vezes, um projetinho que a gente pega vira uma coisa imensa que a gente nem imaginava que ia dar certo. Verdade. Eu tenho essa experiência agora prática com o Escreva. Ele começou muito tímido e hoje eu tenho que pensar, não é esse o direcionamento, porque se eu não tivesse feito essa observação, eu já teria ido para outro caminho. Eu digo, mas não é esse o objetivo. Então, assim, eu dou uma pausa, respira, pensa, analisa. E, nesse sentido, eu sou muito grata por todas as pessoas que vão me acompanhando nesse caminho, porque também a gente precisa manter a direção, né, Monique? Então, eu acho que a gente está num caminho bom. Não é fácil, mas é bom, de contraditório, né? Mas é gratificante, né? E, Monique, eu digo que um dos incômodos maiores que me fez criar o Escreva-se é de dar voz às mulheres, né? Então, eu não tenho aqui o intuito de chegar e contar a história, né, de ninguém. Eu mal conto a minha, às vezes eu falo errado. Mas nós cedemos esse espaço para conhecer a escritora por ela mesma, né? Então, eu peço que você se apresente aqui para os seus escritores, que já te conhecem um pouquinho enquanto entrevistadora. Agora queremos saber de você, escritora, como é a Monique escritora. Ai, gente, é tão difícil, né? Porque eu tô sempre entrevistando, eu tô sempre do outro lado da tela. Eu quase não dou entrevista porque pode não parecer, mas eu sou tímida. Então, às vezes acaba sendo difícil falar. Mas vamos lá. Eu sou Monique Machado, sou escritora, divulgadora. Eu tenho aí um podcast chamado Do Livro Não Me Livro, que já divulgou mais de 2.000 autores nacionais. Eu tenho 4 livros publicados, prêmios literários, faço parte da Academia Independente de Letra.
Enfim, eu tenho uma bagagem aí muito grande dentro do mercado editorial. Conheço os dois lados, porque sou escritora e sou divulgadora. Então, eu conheço os dois lados da moeda. Costumo dizer que eu sou muito mais divulgadora do que escritora. O meu lado escritor, ele não é tão desenvolto quanto a divulgação que eu propago. Até porque a divulgação exige mais de mim. A escrita eu estou sempre produzindo, escrevo todo dia. Eu sou uma escritora dramaturga, na verdade. Eu só escrevo dramas. O meu último livro lançado, que foi O Crime de Sara Castro, eu saí um pouco do drama e fui para o crime. Eu saí ali da minha zona de conforto, que foi um desafio ferrenho, e eu amei o resultado. Eu tenho O Homem no Quarto Andar, Bandeira Branca, A Mulher da Foto e O Crime de Sara Castro. 4 livros que falam sobre temas que eu, na minha concepção, acho importante explorar. Um fala sobre a depressão, a outra fala sobre intolerância religiosa, o outro fala sobre relacionamento tóxico, enfim, temas que a gente precisa conversar, conscientizar e não romantizar, o que é mais importante. Então eu escrevo exatamente por isso. Tá saindo mais 2 livros aí para o final do ano que vem. São 2 dramas também, um drama e um crime também, que eu não posso nem dar spoiler aqui, gente, mas quando chegar mais perto eu falo. Mas é um drama. Todos. Exatamente. Vai vir mais um drama familiar e mais uma pancada aí de crime. Então eu estou gostando desse ar criminal que os personagens estão me induzindo a produzir. Eu amo escrever, amo divulgar e me divido aí nessas 2 tarefas, escritora e divulgadora. Olha, que tarefas, né? Porque, como você disse, não é fácil escrever, mas divulgar nosso livro é mais difícil. Mais difícil. Eu confesso que eu ainda não consegui engajar, não engajar o livro, mas me engajar na divulgação do livro, porque ainda tem isso, né? Assim, parar algumas coisas, organizar aqui, porque eu digo, gente, eu tenho que vender o meu livro. Então, eu não tenho uma editora que me levando, né? Então, eu tenho que fazer por mim mesma. E essa é a realidade, né, Monique, de muitos escritores independentes, né? Eu sou uma, né? Você lida com vários. Eu digo que eu fico já cansada quando vejo esse curso de live, faz 3, 4 lives no dia. Meu Deus, como que essa menina descansa? Muito mais. E muito mais, né? Às vezes 8 horas da manhã, meio-dia, 2 horas, meu Deus, essa menina não para. E eu digo, nossa, eu não sei se eu teria pique pra tanto, mas a gente encontra, né? A gente encontra. Porque hoje. Eu vou falar pra você. Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Depois eu falo o que eu ia falar. Eu spoiler também. Eu vou te falar que eu sou muito, 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 muito apaixonada pelo que eu faço. E quando a gente é muito apaixonado ou apaixonada por aquilo que a gente faz, a gente cria uma disciplina. Eu tenho uma maratona mensal no meu canal do Livro Não Me Livro, que eu recebo 40 a 45 autores em 5 dias, fazendo lives com eles. Eu bato papo de 8 horas da manhã até às vezes 11h30 da noite, com várias pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. Por quê? Eu gosto tanto de conversar e trocar ideia com pessoas que me agregam, de poder conversar, tomar café da manhã com uma escritora que está em Madrid, e a gente está aqui pela tela, conversando sobre literatura. Ela está tomando o café dela, eu estou tomando o meu, e a gente está batendo papo de literatura. Isso é ser apaixonado pelo que faz. Eu odeio acordar cedo, mas eu às 7h30 acordo para que eu tenha uma disciplina no meu dia, para dar tudo organizado. Porque eu gravo episódio no podcast, eu faço live, eu escrevo meus livros, eu tenho planilha de divulgação de 100 autores por mês.
Então, assim, sozinha. Então, eu tenho que ter uma disciplina onde eu tenha tudo dividido. E isso requer disciplina, isso requer paixão, porque se eu não tivesse a metade da paixão que eu tenho pelo meu trabalho, eu não faria metade do que eu faço. Então, assim, as pessoas olham, mas como é que você se divide? Gente, eu não gosto de acordar cedo, mas eu acordo. Eu, 8 horas da manhã, estou já com toda a planilha pronta do meu dia. Isso aqui vai ser divulgado assim. Esse escritor vai entrar aqui, ele vai agendar a live dele em tal horário. Tem todas as dinâmicas que eu monto para que nada saia do controle. Porque se sair do controle, eu vou me prejudicar e vou prejudicar a outra pessoa. Então, ao longo desses últimos anos trabalhando com divulgação nacional, a primeira coisa que eu priorizei foi organização. Se eu quero, daqui a 2 anos, que as pessoas levem a sério o meu trabalho, eu preciso de disciplina, eu preciso de organização, até porque eu sou sozinha. Ninguém trabalha comigo. Eu fecho live, fecho episódio, eu faço, escrevo livro, eu divulgo. É uma loucura, sozinha. Mas por isso eu preciso ter uma organização. E as pessoas às vezes não entendem. Então, assim, eu ainda tenho que lidar com um escritor caloteiro, com um escritor que tenta me difamar, porque eu não faço o que ele quer. Eu não vou fazer o que as pessoas querem. Eu vou fazer o que está às minhas mãos. O que ele quer, às vezes, não é o que eu posso fornecer. Então, eu ainda tenho que resolver pepinos de escritores mimados. Isso tudo é desgastante. Chega uma hora que eu falo assim, chega, vou pra praia tomar minha cerveja. Desligo tudo. Vou pra praia, tomo minha cerveja, como meu peixe, relaxei, acabou. Durmo 12 horas. Quando eu acordo, eu tô pronta de novo para trabalhar. Então, assim, não adianta. Daqui a 2 anos, como foi há 2 anos anteriores, né? Que eu falei, aonde eu quero estar em 2023? E isso é um processo, é longo, mas é um processo que vai dar certo se você tiver disciplina. Então, o podcast literário do Livro Não Me Livro, ele nasceu para divulgar os autores nacionais, porque eu não vou ficar rica cobrando o que eu cobro. Não é por dinheiro, tá, gente? Antes que vocês... Comentem algo. Ah, mas você cobra para divulgar? Cobro porque é tempo investido, é estudo. Eu faço muitos cursos. Eu agora estou inventando de colocar inteligência artificial no meu podcast. Já estou trabalhando com a inteligência artificial no meu podcast, produzindo episódios para Estados Unidos, Suíça, Espanha. Eu fiz agora um japonês, uma escritora brasileira que mora no Japão. Então, assim, legal. Isso requer estudo, isso requer investimento. Como é que, sabe, como é que eu vou produzir tudo isso se eu não cobrar pelo menos um valor abaixo, mesmo que seja abaixo do mercado? Porque é só para mim. Né? É mais exatamente. Entendeu? Então, assim, o podcast ele nasceu para isso. E é difícil publicar, me divulgar como escritora, como você falou ainda há pouco. Monique, como é que fica o lado escritora? É muito difícil. Eu quase não faço divulgação dos meus livros. E eu falo assim, gente, eu divulgo tanta gente. Eu não fiz um banner do meu livro, sabe? Então, às vezes, eu fico chateada com isso. Então, quando você mencionou aí, é verdade, a gente esquece. A gente não é tão boa divulgadora das nossas próprias obras como é das obras alheias. Mas acontece, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, já dito ditado, né? Mas olha, é engraçado isso, né? Porque eu fui fazer uma reflexão agora, nesse último mês de maio, agora para junho. Eu digo, gente, eu até brinquei com os meninos, né? Com o Rafael. Eu disse, gente, meu perfil tá muito filarte, muito laranja, né? Nada contra, porque eu acho lindo, né? Eu acho lindo a estrutura visual, né? A paleta de cores. Mas, assim, não é o meu perfil de escritora. Ele tinha um outro padrão. Eu disse, não, é que foi que eu fiz. Eu tinha um perfil parado de Instagram
E fui lá, repaginei, criei o Escreva-se, deixei o Escreva-se desvinculado do meu pessoal. Por quê? Porque eu comecei a fazer um trabalho de divulgação dos meus livros. Porque eu tenho o livro que já está publicado, eu tenho textos aleatórios que eu vou fazendo e vou divulgando. E eu tenho um livro que eu estou terminando de escrever, que aí eu disse, bom, eu vou começar a fazer em sistemática que foi uma frase que a moça falou para mim assim, olha, eu gostei do que você disse aqui, porque se a gente for pensar, foi aí que veio a ideia, né? Se a gente for pensar num texto, tem um comentário aqui do Alexandre, a Mônica é uma escritora de mão cheia. A minha esposa já leu 3 livros, está apaixonada pelos textos da Monique. Ah, Monique. O Alexandre, gente, é meu escritor, ele não existe. O Alexandre virou para mim, Monique, quero seus livros. Eu falei, como assim quero os meus livros? Ele não manda para mim todos os seus livros. Aí mandei os 4 livros para ele, eu tinha acabado de lançar O Crime de Sara Castro. Falei, Alexandre, a capa deu errado, deu tudo errado, porque escritor independente vive nessa loucura. De tudo dar errado e tem que refazer tudo. O texto tá errado, tem que mudar a capa, não sei o que. Manda, que eu não quero saber. Mandei pra ele. Aí eu falei, a capa vai vir nova, vou mandar outro pra você. E aí a esposa dele começou a ler e começou... E assim, gente boa, já recebeu o Alexandre no meu projeto diversas vezes, com todos os problemas nos meus livros. O Alexandre é o tipo de cara que apoia incondicionalmente o trabalho. Um beijo, Alexandre. Obrigada, querido. Um beijo para tua esposa. Bom, é muito bom ter esse feedback, né? Essas pessoas que não só acreditam, mas que elogiam, reverenciam o nosso trabalho. A gente precisa disso, né? Como uma forma de estímulo, né? Então voltando lá, Monique, eu decidi fazer isso. Trabalhar com frases do texto, tanto do livro que já foi publicado, que é aquele que você fez a avaliação, e inclusive o que eu já estou escrevendo, né? E então eu pego trechos como uma forma de já ir direcionando as pessoas para o conteúdo daquele livro, e é um trabalho que eu estou fazendo no meu perfil hoje. Por quê? Porque eu preciso me divulgar enquanto escritora, né? Então, eu parei para refletir sobre isso, né? Porque o Escreva-se, ele é uma coisa maravilhosa e linda que eu estou hoje tendo a oportunidade de gerenciar. Eu conheço mulheres incríveis, cada uma de vocês que eu converso, me encanto, me apaixono pela história de vocês. Digo, gente, quanta história linda tem por aí. E aí, mas não é a França escritora, né? Então, eu tive que fazer também essa pausa, digo, não, eu tenho que resgatar esse direcionamento do meu perfil, porque eu preciso também como já me vender como escritora, né? Porque eu também quero viver da venda dos meus livros. Eu quero receber os meus dízimos lá na minha conta. Eu quero receber meus direitos autorais, porque a gente também escreve para isso, né, Monique? A gente não vai ser hipócrita dizer que a gente está escrevendo por amor. Então, também, mas a gente também quer poder pagar a nossa internet, a editora, pagar o divulgador, a gente tem que pagar todo mundo. Então, isso é um processo que a gente precisa fazer e eu acho que é muito importante. E o espaço que você cede no seu canal, no seu podcast, é muito importante porque eu pelo menos tive essa sensação, né? Quando depois que fui entrevistada, nossa, eu assisti a live já umas 2, 3 vezes, encaminha para as pessoas para assistir, olha, vai lá assistir. Aí as pessoas dizem, nossa, que legal. Aí o pessoal morre de rir da piada do cavalo, né? Então, então assim, é muito legal, porque aí eu assisto aqui e digo, gente, olha o que eu falei ali, é muito engraçado. Então, assim, a gente vai percebendo que a gente está no lugar que a gente gosta. É o que você falou do que a gente ama, né? É o que eu falei antes, você falou, fala, não falei, né? Porque hoje eu tive um dia extremamente corrido, mas foi maravilhoso. Hoje eu estive participei de uma entrevista numa rádio, né? Que é da Rádio Cultura, que é aqui local, né? De Belém. Falando sobre o projeto de fundação da Academia de Letras de Belém, e que eu sou a vice-presidente da comissão, e estamos aqui nesse engajamento. Então, assim, já estou nas mídias, assim, e corri para cá, e depois teve uma votação na Assembleia Legislativa, que é benefício para as academias do Estado, então eu estava lá também.
Então, assim, foi uma correria. E sai daqui, vai falei, volta. Eu cheguei cansadíssima em casa. Eu digo, não, mas hoje tem live e eu tô feliz, e tomei um banho, vim pra cá e tô aqui, como você disse, é a disciplina, é o compromisso, é o objetivo de onde eu quero estar daqui a 2 anos ou um ano que seja. A gente tem que ter esse direcionamento, senão a gente não consegue fazer. E não é só fazer por amor, como você disse, né? Porque tudo que a gente faz, mesmo que seja por amor, tem um custo, né? O custo da internet, Sim. o custo do custo, o custo da gente de se arrumar, porque também a gente não vai aparecer de qualquer jeito. Tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo. Assim também, como para nós escritores, vai ter um custo também. Nem que seja pagar um valor, pagar uma divulgação, pagar a impressão, enfim, tudo que for necessário, a gente também, como escritores, precisamos ter essa visão. E você faz esse trabalho muito bem, apesar dos calotes, né? Eu vejo umas mensagens assim, digamos, eu gargalho. Eu agora, né, comecei a colocar alguns prints, não para sacanear, não. É porque eu vi que a galera se amarra em conhecer as histórias dos bastidores. E que as pessoas não têm noção do que nós, divulgadoras, passamos. Então eu falei, então vamos lá. E aí começou, Monique, faz um livro, Monique, faz um livro, Monique, escreve. Eu falei, então tá bom, vou produzir um livro com as pérolas do podcast desde que ele começou. E, cara, tá dando assim, eu dou altas gargalhadas com a mediocridade, com a quantidade de gente egocêntrica, egoísta, caloteira. Então, assim, você vê de tudo. E se você não ri da tua situação quando você lida com essas coisas, você vai precisar ser internada num hospício. Eu não brigo mais, né? Eu não brigo mais porque eu não deixo mais ninguém me enlouquecer. Você não vai pagar pela divulgação, você aqui não vai divulgar. Eu produzi o seu conteúdo, você não vai divulgar, você não vai ter mais referência positiva em lugar nenhum, se depender de mim. Então, toda ação tem uma reação. As pessoas têm que entender que elas não vão me enlouquecer como divulgadora. Elas vão ser tratadas como a grande palhaço que eles são, né? Porque você toma o tempo de uma pessoa, a pessoa produz o seu conteúdo, investe no seu livro para que ele tenha visibilidade, para que você tenha espaço para falar, e, no entanto, ela vai lá e te sacaneia. Gente maldosa vai ter o tempo todo. Só que o importante é não deixar que as pessoas de caráter ruim te enlouqueçam. Senão você vai parar no hospício. E aí eu falei, vamos brincar com isso? E aí eu tô juntando um material muito grande para produzir o primeiro volume do podcast do livro No Me Livro, que vai ser Eu Que Lute, que é a primeira... Gostei! Eu Que Lute. Então, assim, a gente vai morrer de rir. Vocês podem ter certeza que a gente vai se divertir muito com as histórias. Mas é isso, ser divulgadora no Brasil é tão ruim quanto ser escritora, a verdade é essa. Porque muitas vezes a gente não é valorizado. Dizer para você que a gente paga as contas escrevendo é mentira. A gente não paga a conta escrevendo, tá? Só que assim, a gente tem que botar tudo na balança. Se não tá dando para viver com a escrita, vamos explorar os outros leques, vamos ver onde a gente se identifica, vamos estudar um pouco. As pessoas acham que é fácil fazer live, se comunicar. É muito difícil se comunicar, gente. A comunicação não é para todo mundo. Você guiar uma live é onde você deixa o seu escritor que está nervoso, ansioso, à vontade, e chegar no final da live e mandar mensagem e falar assim, eu quero fazer de novo semana que vem. Uma pessoa que nem queria fazer live. Isso é muito difícil. E por trás dessa dificuldade tem estudo, tem comunicação, tem leitura.
Você tem que ler muito para se comunicar. Você tem que estudar muito para saber guiar, fazer um podcast, um canal no YouTube sobre literatura. A minha sobrinha de 11 anos fez um canal sobre o Flamengo. Sabe quantos seguidores ela tem? 10 mil seguidores. Em um mês. Sabe quanto eu de seguidor tenho no TikTok? 1.100 de literatura. Ela posta lá, tem 10 mil visualizações. Do Flamengo. O Flamengo dá mais dinheiro do que literatura. Eu tenho essa noção. Entendeu? Mas é isso. É você fazer um trabalho de tartaruga. Mas não parar. Porque a gente tem muita gente boa no mercado que precisa de espaço, que precisa falar e que precisa ser divulgada. E aí entra o nosso papel de divulgar essas pessoas. E não é todo mundo que sabe se comunicar. A verdade é essa. É verdade. Porque a gente, às vezes, acha que só porque uma pessoa já, digamos, no nosso meio, né, publicou um livro, aquela pessoa já tem toda uma capacidade comunicativa, nem sempre, né? Talvez ela só tenha uma habilidade com a escrita. E aí, quando você vai ajudando aquele processo ali, aquela pessoa, o conhecimento que ela tem, você vê que falta ali muitas coisas, muita sensibilidade, né? Então, a gente lida com um mundo não muito simples, né? Eu, por exemplo, quando eu seleciono as escritoras, eu faço uma leitura do que elas estão publicando, algumas vêm por indicação, mas acima de tudo, não é que eu estou dizendo que eu vou falar com essa, gostei dessa, não gostei dessa, não. É por uma questão de relevância também. Porque a gente preparar, como vocês dizem, preparar esse momento não é simples. Eu até coloquei, acho que umas 2 semanas atrás aqui na Flash, que as pessoas pensam que o Escreva-se só acontece agora. Mas não, né? Já faz 2 ou 3 semanas, eu acho que eu entrevistei você. Teve escritora, inclusive, que eu entrevistei. Final de abril, ela foi para a live final de maio. Praticamente 30 dias de diferença. Ou seja, existe todo um planejamento, uma organização, verificação de agenda, de horário, se dá, se não dá, né? Então, assim, são vários detalhes, né, que a gente precisa estar atento e que a gente não resolve se de uma hora para outra, não é porque você agendou, tá tudo certo, né? Então, por exemplo, você pediu para pode mudar o horário para mais cedo? Pode, sem nenhum problema. A gente foi lá e ajustou, né? Então, isso assim, são coisas que a gente ajusta com muita tranquilidade, que não vai fazer muita diferença no produto final, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que são várias ações envolvidas para esse momento acontecer, para a gente colocar esse editor em visibilidade, ceder esse espaço, e é difícil a gente lidar com determinado estrelismo, né? Eu ainda não passei por isso, espero não passar, mas ainda assim, eu acredito que tudo depende, né, Monique, da maneira que a gente também acaba tratando as pessoas. E o que você disse para mim foi uma coisa que foi primordial. Eu não vou enlouquecer com a loucura dessas pessoas, né? Porque senão a gente deixa de fazer o que a gente está fazendo. E eu entendo muito, assim, que às vezes essas pessoas vêm até para testar a nossa paciência, testar a nossa resiliência, para ver se a gente é realmente legal, como a gente parece aqui, né? E aí eu penso que isso é um conjunto de coisinhas. Assim, eu digo, cara, como você disse, eu acho graça. Teve um dia que eu liguei para uma amiga, mano, eu gargalhando das coisas, ela falou assim, maninha, eu tô achando isso mágico, porque tu tá rindo de coisas que tu estaria bufando hoje. Eu disse assim, mas eu vou mudar a cabeça da pessoa? Não, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rir. Por quê? Porque eu não vou me contaminar com aquelas ideias, porque eu sei que a ideia daquela pessoa, a França é outra pessoa, a Monique é outra pessoa. Então, assim, eu acho que nós estamos num lugar que a gente
ver uma potência, olha, aquela pessoa ali, um escritor, bora divulgar essa pessoa, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente ter esse espaço. E aí eu lembrei que na nossa entrevista você falou assim, porque eu achava que era só escrever um livro, publicar e pronto, todo mundo ia ler, né? A gente tem essa ilusão quando a gente está bem no começo, né? No primeiro livro, escritor independente, eu vou escrever meu livro, publicar, vou virar best-seller e vai tudo melhorar na minha vida. E a gente vê que não é assim. E aí a gente vai aprendendo. Eu, quando publiquei meu primeiro livro, O Homem no Quarto Andar, eu era assim, nua e crua. Eu não sabia nada de nada. Pensa numa pessoa arrogante, que tinha a ilusão de que ia publicar o livro, porque isso é arrogância, achar que vai publicar o livro e virar best-seller, porque para mim era a melhor história do mundo. Mas a minha história era uma merda. A minha história era uma droga. Mas eu estava com aquela consciência da arrogância de que a minha história é a melhor história do mundo. E isso acontece com todo mundo. A quantidade de escritores que eu pego, que, principalmente de fantasia, que se espelham em Tolkien, que se espelham em Harry Potter, que trazem um material e falam que o melhor livro que eu vou ler na vida vai ser o dele. E eu concordo, porque eu não vou enlouquecer, eu não vou tentar convencê-lo de que ele precisa melhorar, porque ele precisa aprender isso sozinho. Não adianta eu dizer, não adianta a Franci dizer, ele vai aprender isso nas próximas publicações. Ele vai entender que a editora que ele publicou não vai vender o livro dele, não vai divulgar o livro dele. Ele vai aprender que na publicação independente, se ele não trabalhar a divulgação, a visibilidade, ele não vai a lugar nenhum. E principalmente, se os autores não tiverem a consciência de que divulgar livro é diferente de vender o livro, eles não vão caminhar, porque eles vão desistir. Para você vender livro, você precisa que as pessoas vejam o teu livro. Não é que nem o chocolate. O chocolate não precisa ser divulgado, porque é chocolate. A gente ama chocolate. A gente vai pegar aquela barrinha de chocolate, a gente não quer nem saber a marca. Mas a gente pegou porque é chocolate. O teu livro precisa de visibilidade. O teu livro precisa de leitores, de pessoas que vejam uma resenha positiva sobre ele, que tenha uma capa atrativa, que tenha uma resenha legal, que tenha uma divulgação para dar visibilidade, para você encontrar os seus leitores. E aí sim, entra uma outra estratégia para você vender. Não adianta. Por que a Cooler Rover vendeu o que vendeu nesse último semestre? Porque você abriu o teu Instagram, tinha ao menos 7, 8 blogueiras com livros da Cooler Rover. De manhã, de tarde, de noite. Isso é visibilidade. Então, até quem não gosta dos livros dela comprou por causa da edição do box. Visibilidade é uma coisa, venda é outra. Então, os autores iniciantes, independentes, principalmente de editora, precisam entender que ninguém vai vender o livro deles. Assim como ninguém vai divulgar o livro deles, a não ser que eles se proponham a isso. Não existe ninguém melhor para divulgar o livro do que o próprio escritor. Porque ele sabe do que ele fala, ele sabe como é que foi o processo de escrita. Ai, Monique, como é que eu vou divulgar meu livro? Abra uma live de 15 minutos semanalmente no teu Instagram para falar do teu livro. Vai fazer um sorteio no teu Instagram. Fecha parceria literária. Acha que é caro parceria? O mercado tem blogueiras de R$5 a 600. De graça você não vai divulgar, porque você precisa de visibilidade. E se arrumar de graça, a pessoa vai ler o teu no Word, porque vai dizer que não tem Kindle ilimitado para ler o teu livro, vai piratear o teu arquivo e vai vender no Telegram por R$20 o teu livro. Que é isso que acontece.
Então, assim, o escritor independente, ele precisa ter consciência, amadurecimento em várias questões. Eu passei por isso, você deve ter passado por isso, e a gente vai aprendendo. Hoje eu sei, hoje eu sou sagaz, eu sei exatamente aonde eu piso, aonde eu vou. Hoje ninguém me engana mais não, entendeu? Mas eu já fui enganada por capista, diagramista, revisora, tudo na vida. Mas isso faz parte do processo. E aí a gente tem que meter a nossa arrogância de que sabe tudo e o nosso ego dentro da caixinha de Pandora. Que aí na hora certa você vai lá e explora essa caixinha. Mas até lá, os escritores têm que aprender muita coisa o tempo todo. E ao longo das publicações, as porradas vão vindo. E é assim mesmo. Eu falo pra caramba, né, gente? Desculpa. Eu falo pra caramba. Imagina, estamos aqui para te ouvir, viu? Não se preocupe. Mas eu dou um fôlego para tua garganta aí, tadinha. Não tem problema, mas isso é realmente, como eu disse para você, eu estou fazendo isso hoje com meus livros, de destacar uma imagem minha mesmo, tirei umas fotos aqui, eu mesma com meu celular, né? E depois eu fiz a edição que a gente consegue fazer gratuitamente, e como você disse, a gente também tem que se dispor a fazer esse trabalho com a nossa imagem, porque se a gente não fizer esse processo de divulgação, Monique, como você disse, eu cheguei a receber no meu direct pessoas que mandavam assim, olha, eu faço divulgação de livro, legal. Aí eu fui ver lá, né, o orçamento da pessoa. Era R$ 300. Se fosse físico, eu tinha que mandar o livro para a pessoa. Se fosse digital, eu tinha que mandar o dinheiro para a pessoa comprar. Aí eu digo, mas olha, que divulgação é essa? Que a pessoa, eu tenho que dar tudo na bandeja para a pessoa, daqui a pouco ele vai querer que eu faça um roteiro, um script, mande só para ele ler, né? Se for isso, eu também faço. Então, assim, assim como tem pessoas, Monique, que estão divulgando, né? O Léo, ele fala que grande verdade, estamos cercados de desinformação e pessoas com vontade de nos enganar. Na verdade, é aquela história da lei do mercado, né? As pessoas veem uma oportunidade. Eu já vi muito isso, né? Muitas pessoas chegam e dizem assim, Franci, você tem habilidade com escrita, tu tem que ganhar dinheiro com isso. Eu falei, mas ganhar dinheiro para mim é escrevendo livros, né? A pessoa, não, tu pode fazer isso, isso. Eu digo, gente, mas isso aí é enganar as pessoas. Eu não vou fazer isso. Então, assim, as pessoas confundem talento, habilidade, com aquela questão de transformar isso, monetizar, né? Vamos falar hoje, vou monetizar isso, vou ganhar dinheiro com isso. E eu acho que não dá certo. Eu já vi pessoas que tomaram a frente de uma determinada ideia e a ideia não vingou como deveria. Né? Mas aquela pessoa que teve a ideia original, que tinha a paixão, como você disse, o amor para fazer aquilo, nossa, fluía sem problema, sem entrave, sem complicação. E aí eu acho que a gente tem que perceber isso também, porque tem muita gente, de fato, né, como o Léo fala, muita gente mal intencionada mesmo, que se aproveita dessa ingenuidade que você falou, a pessoa vai ter que levar a pancada para ela aprender a ficar mais de olho nas coisas. Então, não é desmerecendo o trabalho das outras pessoas, mas é porque nem todo mundo tem a boa intenção de realmente divulgar. Porque é assim, pelo que você falou dos seus livros eles tratam de problemáticas sociais cotidianas. Você me pediu o Homem do Quarto Andar, né? Eu vou mandar para você. Eu tava me lembrando quem foi que tinha me pedido. E hoje, antes da entrevista, eu falei, foi a Franci que falou do Homem do Quarto Andar. Eu vou mandar para você. Depois da live, me manda seu endereço, tá? Pode deixar. Gente, amei, ó. Gente, que lindo. Adoro ganhar livros, gente. Pelo amor de Deus. Não existe presente melhor que esse. E se for um box, então, melhor. Porque eu acho lindo. Então, assim, e eu gosto de uma coisa que a gente está com um projeto aqui, Monique, dessa nossa academia que nós estamos fundando, que é de porte municipal, né?
é valorização do escritor local. Então, a gente vai abrir no sentido de socialização, mais mesmo integrativo, trazer a quebra do elitismo, porque a gente sabe que tem, né? E, além disso, a gente quer fazer, nos nossos patrões e patronesses de cadeiras, a reverência aos nossos escritores locais, municipais, estaduais e Amazônia, porque a gente vê muitos grandes nomes da literatura, não que eles não sejam importantes, mas eu acho que de lá para cá já nasceu, já existiu tantos outros escritores bons, tão bons quanto, né? E que a gente não dá visibilidade para esses escritores. Um pouco mais recente, mais contemporâneo, e parece que às vezes a gente fica preso, é porque o Machado é o melhor. Sim, maravilhoso, né? Ele é muito bom. Clarice, maravilhosa também. Mas, por exemplo, eu ainda não li Monique Machado, eu ainda não li outra, Rosa Pérez, que eu entrevistei semana passada, porque tem tanto mais a falar e a gente precisa ler esses novos escritores. Eu ouvi uma pessoa disse assim para mim, e a pessoa falou assim para mim, eu quero ler Franci Rocha, né? Ele falando, ou seja, eu quero entender o que a Franci Rocha está escrevendo, né? O Léo é escritor também, né? Seu amigo. E aí a gente pega assim, então a gente não consegue renovar até esse nosso processo de leitura, né? De ler pessoas mais novas no sentido de escritores publicados. E a gente fica, às vezes, referenciando, lendo e relendo textos mais antigos de escritores que a gente já conhece a obra, que a gente já debateu, que a gente já tem muito estudo, tem muito aprofundamento, e a gente desconsidera os novos porque a gente acha assim que não tem a tradição, né? E eu acho que escrever não é tradição, né? E pelo que você me falou das suas obras, elas têm essa relevância social e de relacionamento, né? Do relacionamento tóxico, a intolerância religiosa, a depressão. Então, são coisas que a gente vive hoje, no dia a dia. Eu passei por uma fase depressiva, então eu sei o que é isso. E falar sobre isso é muito fácil, porque teve uma fase que para mim foi dificílimo, porque eu morria de vergonha de como de achar que eu sou doida, que eu não sei o quê. Ou seja, eu tinha um preconceito comigo mesma. E quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, se torna mais sutil até da gente se sentir confortável, à vontade de dizer, olha, eu também vivi isso, eu passei por isso, eu faço isso, eu estou em tratamento. E é uma fase de aceitação. E, por exemplo, a sua literatura vai ser importante para esse abrir de olhos e de consciência para esse público. Pois é, eu como escritora, né, eu sempre priorizo e prezo assuntos que me interessam muito. Por exemplo, todos os meus livros, eles são voltados para experiências que eu vivenciei de alguma maneira. Então, por exemplo, no Homem do Quarto Andar, vou mostrar aqui para a galera, ó. O Homem do Quarto Andar está sendo todo refeito depois de 2 anos. E ele fala sobre um suicídio que eu presenciei, que me marcou profundamente e que eu usei essa experiência para trazer para os leitores, ou para levar aos leitores, a importância de uma pessoa depressiva e a importância da gente cuidar dessa pessoa. É o seu amigo que você não está levando a sério quando ele diz que está triste. É a tua mãe, o teu pai, o teu namorado ou namorada. Então, esse livro nasceu para trazer para as pessoas que, olha, a depressão é uma doença. Ela mata. Ela precisa ser tratada. Então, O Homem do Quarto Andar, por exemplo, nasceu dessa experiência que eu vivenciei, onde eu vi um suicídio. E esse episódio marcou muito a minha vida. E eu tinha que externizar isso, eu tinha que colocar tudo para fora. E aí nasceu O Homem do Quarto Andar, misturando ficção com realidade, né? Então, Bandeira Branca, que foi um livro
foi o segundo livro que eu escrevi, é sobre um relacionamento tóxico, um casal que existiu, onde a mulher era uma manipuladora absurda, que eu quis, com bandeira branca, trazer à tona que existem muitos homens malucos, que feminicídio, etc. e tal, mas existem muitas mulheres doidas que manipulam os seus homens, os seus maridos, os seus namorados, os seus noivos, que distanciam ele da família, dos amigos. Então, Bandeira Branca nasceu para dizer, olha, nós mulheres somos muito vítimas, mas também nós somos muito opressoras. A Tatiana está falando, o homem no quarto andar, muito bom. Obrigada. Então, assim, nasceu para trazer esse papel da mulher, que, olha, a gente é muito maltratada, mas a gente maltrata também. Então, eu peguei esse casal que existiu, transformei numa ficção, num drama. Foi o meu livro mais badalado, todo mundo amou por causa do final. Então, assim, são histórias que eu venho criando, né? O Intolerância Religiosa, A Mulher da Foto, que fala sobre a Umbanda, que fala sobre como a intolerância religiosa prejudica muitas pessoas, como a mentalidade agressora, a mentalidade intolerante muda a vida de muita gente. Também foi baseado numa experiência real. Então, assim, são livros que eu tento produzir. Cadê o Crime de Sara Castro? O Crime de Sara Castro, que fala sobre a relação tóxica de uma mãe com uma filha, a ponto da mãe ali a enclausurar tanto a filha que ela não aguenta e vai lá e mata a mãe. Assuntos que a gente precisa tratar com muita delicadeza. Levar os leitores que, olha, vamos lá, cuidado com a mentalidade, como as coisas estão sendo geridas atualmente, com quantidade de informação que a gente tem. Então, assim, adolescentes, depressão, intolerância, tudo isso faz parte de uma bolha que a gente vive atualmente. Então, os meus livros, todos os livros, são produzidos e serão produzidos, porque vai vir mais uma obra, vão vir 2 obras final do ano, a início do ano que vem, que também são voltadas para relacionamentos familiares tóxicos e para crimes, né? Então, assim, escrevam passando mensagem para os seus leitores, dizendo algo para eles, joguem informações úteis para eles, para conscientizar, para fazer um sacolejo nos seus leitores. Às vezes a pessoa está lendo o seu livro e é no seu livro que ela encontra a resposta que ela procura. Verdade. Não enrole os seus leitores, não deem voltas e voltas e voltas. Deixem que eles avaliem o seu livro durante a narrativa, mas joguem mensagens úteis para ele. Porque eles vão ler 10 páginas e vão largar. Então, isso também vai dos autores. Qual é o tipo de escritor que você quer ser? O que você quer fazer com os seus livros? Qual é a mensagem? É só hot? É só sexo que você quer? Joga sexo, então. Tem gente que só gosta de sexo. Tem gente que romantiza o sexo. Tem um nome que eles dão agora, que é tanto termo, gente. Toda hora nasce um termo. Tem um termo que eles usam agora, que estão romantizando, que para mim é um abuso. Então, assim, passe suas mensagens e deixe que os leitores batam aí o martelo para ele. Que ou você vai continuar a escrever, ou você vai desistir da escrita. É verdade. Os termos eu concordo, viu? Porque agora que eu aprendi o hype, o plot twist, já tem outros. Gente, pelo amor de Deus. Eu falava com uma amiga que o hype era, menina, o que é isso? Me diz o que é isso? Aí eu fui falar, né? Aí ela disse, gente, como eu tô fora desse mundo. Eu disse, eu também, mas agora que eu tô entrando, tô perdida. Imagina tu. Ela morre de rir. A gente acha, porque, enfim, né? É a linguagem.
não desmerecendo, por favor, tá, gente? É só uma maneira de dizer que a gente está se familiarizando com os termos, né? Mas tudo que você disse é muito válido, né? Assim como a literatura, Monique, tem a função de esclarecer, como você disse, trazer trechos e frases que vão fazer a gente refletir, alguns são mais delicados, né? Então, como você disse, tratam um determinado tema com uma determinada romantização, que talvez seria complicada, né? Eu não vou dizer que seja ruim, tá? Porque eu não posso fazer isso, mas a gente também tem que... Eu penso que nós, enquanto escritores, também temos uma determinada responsabilidade, sabe? Com aquilo que a gente está colocando, não no sentido de que a gente quer ser, olha, ele está certo, aí é a regra, não, mas o que eu escrevo tem a capacidade de influenciar para o bem, também vai influenciar para o mal. Então, eu acho que a questão de luta do bem e do mal é muito mais íntima do que externa, né? Então, o bem e o mal está dentro de mim. Depende de como eu escrevo, onde a vírgula foi colocada, de como eu pontuei, que direção eu dei, que intensidade. Mas eu espero que as pessoas tenham muita responsabilidade quando levar um tema para deixar claro que aquilo é ficção, que aquilo não tem... Por exemplo, você falou sobre a questão de que as pessoas leem ali, vão ler o que precisam para entender um processo. Eu vivi isso, mas com uma série de TV. Eu assistindo uma série de TV, e ali eu descobri, cara, eu tô vivendo tudo aquilo. E aí, ali foi o meu abrir de olhos, né? E digo, caraca, eu tô vivendo tudo isso. Então, aquela foi a referência para mim. E assim como para mim foi uma série, porque eu gosto muito de séries, né? Mas tem outras pessoas que é com livros, né? Tem pessoas que é com filme, né? Às vezes pessoas com uma conversa, depende de como a pessoa vai se despertar. Mas isso mostra que a comunicação é imprescindível, né? A escrita é um tipo de comunicação. É uma maneira de a gente estabelecer uma relação com alguém, ou seja com várias pessoas, através do livro, do público, mas prioritariamente é de comunicação, ou seja, eu estou falando de algo. Então, eu penso que nós temos sim essa responsabilidade. Lógico, a gente tem que fazer muitas ponderações, porém, eu fico feliz que você seja essa escritora que vem alertar, né, quebrar esses paradigmas, porque eu acho muito importante que a gente faça esse tipo de ampliação, né, de consciência, de saber, de vida, né? Monique, eu sei que você tem uma dinâmica no seu podcast que sorteia livros, né, dos escritores. Aí eu te pergunto, tu vai fazer um sorteio aqui para algum? Tem essa ideia de deixar aqui conosco? Super top fazer sorteio tanto de livro físico quanto de e-book, tá? Posso fazer dos 4, não tem problema nenhum. E posso fazer de e-book também. Ou seja, a gente pode sortear 8 ganhadores aí, né? Então, 4 para livro físico e 4 para e-book. Pode ser assim ou não? Pode. Você que já está nesse ramo, como é o critério? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, de livro físico, o pessoal que tiver interesse, tá? E o Crime de Sara Castro, ó, vai direto da fábrica para vocês, tá? Não vai passar na minha casa, vai direto da fábrica, da Wiclap. Então vai demorar. Demora em torno de 20 a 28 dias. Mas assim que eu receber o código, eu mando para o ganhador para ele acompanhar. Esses que tem aqui, olha que vergonha, gente. São dos ganhadores da maratona de lives do mês passado. Estão esperando. Porque eu não fui no correio entregar, porque eu não estava na correria. E eu só vou no correio final do mês, dia 28, 29, que é mais vazio.
mas essa semana, depois que eu melhorar dessa gripe, eu vou com certeza enviar os livros para eles. Então, ó, quem quiser o livro de Sara Castro, O Crime de Sara Castro, que é uma relação tóxica aí entre mãe e filha, é um dos livros que eu mais gostei de escrever. Manda lá no meu direct, Monique MM18. Tem que falar o nome, tá? Deixa eu botar aqui. Monique MM18. Quero o crime de Sara Castro. Primeira pessoa de Sara Castro que enviar vai ganhar. A mesma coisa com a mulher da foto. Monique, eu quero a mulher da foto. Tem uma pegada umbandista aqui. Então, quem quiser, tolerância religiosa. Bandeira Branca, que é um romance tóxico, que eu falei para vocês. Ó. E o Homem do Quarto Andar. Esse aqui é da França. É só mandar lá no meu direct, livro físico e o e-book. Monique, quero físico. Monique, quero o e-book do Bandeira Branca. Monique, quero o físico do Homem do Quarto Andar. Enfim, eu vou ver lá no meu direct, tá? Vou botar aqui para vocês os nomes. O Homem do Quarto Andar. Bandeira Branca. A Mulher da Foto. O Crime de Sara Castro. Pronto. Tudo bonitinho. Só mandar direct. Só mandar direct, né? Então, já sabe, tá, gente? Corre lá no direct da Monique, que é o primeiro que mandar, leva. Fico muito feliz porque a gente faz esses momentos, né, de diálogo. Eu gosto muito de conversar também, falo bastante. A gente, além de trocar experiências, né, Monique, a gente vai aprendendo com a outra pessoa, por uma determinada situação que a pessoa conta, olha, eu vivi isso, eu passei por aquilo, e a gente vai aprendendo, né? E eu acho isso maravilhoso, porque a gente consegue até repensar determinados comportamentos que a gente tem, às vezes a gente vai para a nossa escrita. Eu tenho uma amiga que ela foi a primeira entrevistada que escreve-se, a Régia Guiar, é uma poeta de mão cheia. Tu fala uma coisa para ela, ela sai uma poesia. Aí eu cheguei com ela, amiga, estou apaixonada. Pronto, ela já fez uma poesia lá. Aí eu digo, olha, já tenho um tema para tua poesia. Ela vai lá e escreve. Nossa, eu digo, gente, eu queria ter essa intensidade para escrever como você, as poesias, que é muito rápido, né? Mas cada um tem a sua intensidade de uma forma, né? Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de fazer parte, né? Porque eu vou conhecer as autoras, eu acho maravilhoso, viu? E, Monique, eu digo que é o momento mais triste que eu tenho, que eu não escrevo, que é de me despedir da escritora, porque a gente fica num papo tão gostoso que não dá vontade de acabar, né? Mas, assim, eu quero agradecer desde já, né, em nome da Filarte, porque é um projeto que a Filarte gosta muito, ela abraça muito também essa divulgação das escritoras. E cada escritora que vem aqui é um momento assim, maravilhoso, que traz mais conteúdo para gente, isso é muito bom, nós ficamos muito felizes em você aceitar o convite, porque a gente faz tudo com muito carinho, muito mesmo, e a gente tem sempre essa premissa de colocar também as mulheres, né, mas os escritores e escritoras em evidência, trazer essa arte, seja poética, com a escrita, seja com o vídeo, é múltiplo, né? E hoje, como eu disse no começo, a Filarte, ela é uma editora, também está trabalhando com a editoração de livros, então os novos escritores que entraram aqui com você, se tiverem interesse, nós temos serviços lá na nossa bio, e podem verificar o que é possível, solicitar orçamentos, enfim, para que a gente possa aí
facilitando, de certa forma facilitando, né, esse processo de publicação, porque em alguns lugares são bem onerosos e fica difícil a gente conseguir, né, ter o nosso livro na nossa mão, olha, vou fazer o autógrafo aqui, entreguei para a pessoa, né, fazer aquela dedicatória maravilhosa, viu? Mas muito obrigada, de verdade, por você estar aqui. Eu amei aquela entrevista lá, só nós duas, e essa aqui foi mais ainda. A gente sempre se aumenta, né, o escopo da conversa, que não tem como a gente voltar lá, né? A gente resgata algumas coisas, mas eu fiquei muito feliz com a nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço, que esse projeto continue, que esse espaço continue cada vez mais forte, cada vez maior, trazendo autores, publicando, divulgando, ajudando. Agradecer você por esse bate-papo delicioso, dizer que o meu espaço está aberto para a editora ir lá e fazer a divulgação, não só da divulgação, mas da editora, do trabalho de divulgação também. Então, é uma via de mão dupla. Dizer para o pessoal, principalmente para os meus autores, que eu vi um monte de autor meu aí, agradecer a eles, agradecer os meninos e as meninas novas que entraram, que não me conheciam e passaram a me conhecer. Não deixem de seguir o Do Livro Não Me Livro, no YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, e o meu Instagram, MoniqueMM18. Todo dia tem conteúdo de escritores nacionais gerado. Muitíssimo obrigada, Franci. Muito obrigada, querida. E lembrando que a nossa live fica salva aqui no perfil da Filarte, junto com o perfil do Escreva-se _Franci Rocha, o juntinho, escreva-se, né? E aí a gente faz a publicação em parceria lá, depois eu levo para o YouTube, depois eu adapto para o podcast também do Inscreva-se lá no Spotify, e a gente fica na multiplataforma para as pessoas assistirem e ouvirem como for mais confortável para elas. E eu fico muito grata com a presença de todas as pessoas, com os comentários. Foi muito legal essa energia aqui. Eu vi que seus escritores vieram. Que bom, fico muito feliz que eles estiveram aqui. E quando tiver a oportunidade, voltarei ao meu nome livro, que eu prometi voltar com o meu segundo livro. E assim que ele sair, eu te digo, Monique, já está pronto. Delícia, só manda mensagem. Pode deixar, viu, querida? Muito obrigada pela presença. Beijo, Obrigada, gente. Boa querida. tarde. Beijo, gente. Tchau.